O que vale mais a pena, eu comprar a ração pronta ou eu produzir a própria ração, fazer a ração aí no sítio? Essa é uma discussão que a gente levantou nesse vídeo, um dos últimos vídeos aqui da escola. Aliás, o último vídeo, eu falei um pouquinho da história da Escola de Avicultores, dos rumos. Queria agradecer, antes de mais nada, imensamente o volume de mensagens. Muito obrigado de coração por cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho. A gente não tinha dimensão, eu particularmente não tinha essa noção de quantas famílias que a gente consegue impactar através do conhecimento. Isso aquece o meu coração aqui, falar isso para vocês, que o conhecimento é a chave da transformação e vocês entendem isso. Entendem que o conhecimento é um ponto prioritário para o sucesso na atividade. Isso me deixa muito feliz. Então a gente vai continuar esse ano aí na caminhada, vamos deixar decisões mais difíceis para o ano que vem, 2023. Temos uma agenda ainda esse ano para continuar. Na semana que vem, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou estar ao vivo aqui no canal com o evento Descomplicando o Registro da Produção e Venda de Ovos. Vamos aprofundar, vamos mergulhar aí mais um pouco no conhecimento relacionado a registro, a regularização, a legalização, como ficar tranquilo com isso, porque daqui para frente vai pautar as nossas criações. Vamos ter aí com certeza maiores avanços em fiscalização, a própria influenza, uma doença muito preocupante, chegou na América do Sul, então tudo isso está mudando esse cenário e a gente tem que estar antenado para isso. Então não perca, participe do nosso evento ao vivo comigo a partir de terça-feira, dia 8 de novembro, às 8 horas da noite. Para se inscrever eu vou deixar o link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então é só apertar no link, se inscrever gratuitamente no nosso evento. Eu espero você aqui. Mas vamos continuar o vídeo de hoje. Eu fiz um vídeo muito recente também falando do custo, do consumo e custo de ração com um lote de 200 poedeiras creme. 200 aves aí poedeiras, postura creme, a linhagem Novogen Tinted. Para um aluno nosso, a gente levantou os custos, um planejamento extremamente importante financeiro, é saber quanto que a gente vai gastar do primeiro dia de vida até começar a pingar o ovo, que é quando vai começar de fato a entrar a renda, a gerar resultado a minha criação. E aí só retomando aqui, a gente usou como parâmetros o guia de manejo da Novogen Tinted, da primeira semana de vida até as 19 semanas, 18, 19 semanas, e nós nos utilizamos desse orçamento recente aqui na região central do estado de São Paulo, as duas primeiras linhas que nós utilizamos no último vídeo, que é a ração pronta. Agora só vamos fazer um comparativo. E se eu fizesse a minha própria ração? Será que sai mais barato? E fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer lá no final as considerações importantes, pôr na balança o que vale mais a pena. Vamos olhar as vantagens e desvantagens de eu produzir a minha própria ração ou comprar ela pronta. Então vamos ver se isso relativo a custo vale mais a pena e depois vamos fazer algumas ponderações importantes com relação a esse tema. A gente vai se apoiar nesses custos recentes. O milho moído 40 quilos, R$ 81,24. O farelo de soja, estamos considerando já o quilo, R$ 3,38 quilo. E o núcleo, estamos considerando aqui o custo de R$ 9,00 o quilo. Então é em cima disso que a gente vai fazer o cálculo e comparando em comprar a ração pronta. Qual que vale mais a pena aí? Para a gente começar, vamos na pré-inicial, vamos no nascimento das aves até as 3 primeiras semanas. Eu não vou me atentar a esses detalhes de consumo, já bati bastante nisso no último vídeo. Vou deixar ele também aqui no link da descrição, vou deixar aqui no card, tá aparecendo no card agora aqui para vocês. Assiste esse vídeo aqui depois se quiser voltar pra gente explicar melhor consumo. Apesar que mesmo eu não falando sobre consumo, já dá para vocês ter essa dimensão pela tabela que a gente apresentou aqui do lado, que está aqui relacionado ao consumo por semana das 200 poedeiras, tanto por dia, na verdade, a primeira coluna aqui é o consumo por dia, mas já das 200, e depois o consumo por semana das mesmas 200. Só para a gente exemplificar aqui, por exemplo, na terceira semana de vida, as 200 Novogen Tinted vão consumir em toda a semana 35 quilos de ração. E nessa fase das 3 primeiras semanas, a gente tem um consumo então de 75,6 quilos de ração para as 200 poedeiras em todo o período pré-inicial,
o que dá de valor R$ 392,12. Aqui eu não vou fazer comparação nenhuma, porque vamos comprar a ração pronta, não tem jeito, eu recomendo sempre a compra da ração peletizada. Nos primeiros dias é muito importante utilizar essa ração pré-inicial comprada pronta. Depois a gente vai para a ração inicial, para essa fase inicial que vai da terceira, da quarta semana, na verdade, até a sexta semana. São essas 3 semanas depois da pré-inicial, mas antes da recria. Tem a fase inicial. Aqui já começa a mudar um pouco de figura. Temos um consumo das 200 poedeiras de 155,4 quilos de ração nessas 3 semanas e um custo de R$ 441,18, considerando comprar a ração pronta. Foi o que a gente viu no último vídeo. O custo aqui do quilo da ração sai a R$ 2,83, quase R$ 2,84 o quilo de ração inicial comprada pronta. Se eu for misturar a própria ração, fazendo esse cálculo, essa comparação, o quilo sai a R$ 2,80. A gente tem uma diminuição aí de 3, quase 4 centavos por quilo de ração. O que dá, relacionado a esse consumo total da fase inicial, R$ 435,12. É praticamente uma diferença de R$ 6 se a gente considerar comprar a ração pronta ou formular a própria ração nessas condições na fase inicial, claro, considerando as 200 poedeiras. Depois a gente entra na recria, na fase de crescimento. Essa fase ela é muito importante e aí tem uma diferença maior que a gente vai discutir no final do vídeo, não só monetária. Mas enfim, aqui a gente viu que nessa fase de 7 até 12 semanas, as 200 poedeiras vão consumir 466,2 quilos de ração, em toda a fase de recria 1 aqui. O nosso custo por quilo de ração, comprando a ração pronta, está saindo a R$ 2,75 o quilo da ração. Considerando esse consumo todo na recria 1, R$ 1.282,05. Se eu fizer a própria ração, se eu misturar essa ração na propriedade, comprando os ingredientes separados e eu mesmo misturar, o quilo já sai de R$ 2,75 para R$ 2,56. Aqui a gente já tem uma diminuição um pouquinho mais considerável aí com relação a custo. O que dá um total na recria 1 fazendo a própria ração de R$ 1.193,47. E aí a gente vai para uma fase mais longa, dessa fase inicial antes de começar a postura, é claro, que é a recria 2, que é essa transição de 13 semanas até 19, 18 semanas. Eu vou considerar 19 aqui, o ideal é 18, a recria, tem uma pré-postura que a gente também leva em consideração, mas aqui é efeito de cálculo, efeito de planejamento. Estou jogando uma semana a mais, considerando que até as 19 semanas a gente só vai gastar dinheiro e não vai colocar dinheiro no bolso. O consumo nessa fase de recria 2, nas 200 poedeiras, é de 744,8 quilos de ração. Gastamos, a gente viu lá, comprando a ração pronta, R$ 2.048,20. Então a gente teve um custo aí com ração na recria 2 de R$ 2.048,20 comprando a ração pronta. E aqui uma questão importante, é o mesmo custo por quilo que a gente viu na recria 1. Não mudamos a ração da recria 1 para a recria 2, porque ela vem pronta para crescimento. Então, 2,75 kg dessa ração pronta, tanto para a recria 1 quanto para a recria 2. Já quando a gente formula a nossa própria ração, a gente muda essa formulação, muda o balanceamento, porque muda a exigência do animal. E aí a gente está falando aqui de 1 kg de R$ 2,50. A recria 2 está saindo nesse momento, com aqueles custos que a gente viu, R$ 2,50 o quilo. O que dá de consumo, de custo nessa fase de recria 2, R$ 1.862. Se a gente olhar essa diferença em toda essa fase de cria e recria, até começar a pingar os ovos com 19 semanas, estamos falando aí de um consumo médio de 1.442 quilos, 1,44 toneladas de ração, que é consumida aí do primeiro dia de vida até começar a postura das 200 poedeiras. E é claro, dessa linhagem que a gente está olhando a nova Ogentinted. E a gente viu no último vídeo aqui que o custo com essa ração pronta é de R$ 4.163,55.
Agora a gente acabou de ver o custo por fase eu misturando a própria ração. No fim das contas, contando todo esse período, estamos falando em R$ 3.882,71. É uma diferença de R$ 280,84. Então a gente está falando de uma diferença monetária de R$ 280 entre eu fazer a própria ração ou eu comprar ela já pronta na casa agropecuária. Uma primeira coisa que eu queria de vocês aqui é deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Será que com esse valor vale a pena eu misturar a própria ração na propriedade ou vale a pena eu comprar ela pronta? Porque a gente tem que levar em consideração algumas questões importantes. Aqui eu trago uma discussão fundamental quando a gente fala em fazer a própria ração e comprar ela pronta. A primeira delas, a gente tem que avaliar equipamentos, mão de obra. Para fazer a própria ração, apesar de que dá para fazer isso, é claro, comprar os ingredientes e misturar isso num cimento ali, numa varanda, com pá, com enxada, sem custos adicionais relacionados a equipamentos. Mas eu tenho custo com mão de obra, eu vou despender mão de obra para fazer essa mistura. E se eu quiser avançar, evoluir, é interessante os equipamentos, um misturador, um triturador. Então eu preciso pensar, porque com o triturador eu economizo um pouco mais ainda. Eu compro o grão inteiro, posso negociar direto com o produtor. Então tem essas nuances que a gente precisa levar em consideração. E é claro, um outro ponto fundamental é o número de aves. Eu estou falando de 200 galinhas. E se a gente vai para 1.000 aves, para 2.000 aves, será que esses R$ 280 aí de diferença já não começa a compensar mais? Vamos ter uma economia muito mais considerável quando a gente vai aumentando o número de aves. Por exemplo, você falar em 500 aves, já é uma economia aí de próximo de R$ 600. Já começa a melhorar um pouco mais o cenário. Um outro ponto muito importante para a gente fazer essa discussão está relacionado às matérias-primas. Como vocês viram, o cálculo que eu fiz aqui misturando a própria ração é em cima de ingredientes básicos aí, milho, farelo de soja, núcleo. E é o arroz com feijão das aves. É a melhor matéria-prima que a gente sabe hoje para formular uma ração, os melhores ingredientes. Porém, quando a gente compra a ração pronta, dificilmente só tem isso, só tem milho, só tem farelo de soja e núcleo. Lá a gente vai encontrar outras fontes de carboidrato, outras fontes proteicas. Por exemplo, se você pegar a ração pronta, você vai ver lá que tem os ingredientes principais e os eventuais substitutos. E é aí que mora a questão. Você vai ver lá farinha de arroz, você vai ver farelo de glúten de milho, você vai ver lá sorgo, você vai encontrar um mundo de possibilidades de substitutos que, balanceando de maneira adequada, chega num resultado considerável. Porém, não é a mesma coisa do que eu estou falando em milho e farelo de soja. Aqui fica difícil essa comparação exatamente por conta disso, porque quando a gente fala em comparar a ração comprando ela pronta ou misturando a própria ração, não dá, não tem comparação, porque não são matérias-primas idênticas. Eu estou falando de misturar só milho, farelo de soja e o núcleo. Do outro lado, eu estou falando de uma mistura muito maior. Trigo, entra muito farelo de trigo. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que tem farelo de trigo, vários outros ingredientes. Então eu não estou comparando as coisas iguais. Esse é um problema, porque quando a gente usa milho e farelo de soja, e aí o outro ponto fundamental, dividido certinho de acordo com as fases, a tendência é que o resultado seja melhor. A tendência é que a produtividade seja mais elevada, porque eu estou usando o que tem de melhor disponível de matéria-prima para formular uma ração, para colocar na dieta das aves, diferente da ração pronta, que pode vir outros ingredientes que vai, teoricamente, diminuir um pouquinho a produtividade. Então a gente também precisa levar isso em consideração, as matérias-primas e a relação da divisão da vida das aves. Quando a gente compra a ração pronta, eu só vou encontrar pré-inicial, inicial, crescimento e postura. Outro problema sério aqui, crescimento é para engorda. É difícil você encontrar lá um crescimento para poedeiras. Usa-se a mesma ração para poedeiras para corte. Então você vai ver lá frango de corte, para crescimento de frango de corte, que é diferente as exigências. Esse é um outro ponto que também vai surtir efeito na eficiência, na produtividade lá na frente.
Então, quando eu tenho a mistura da minha própria ração, eu divido melhor as fases. Como a gente viu, na ração pronta só tem 4 divisões. Na ração que eu formulo, nós trabalhamos com 7 divisões. Estamos falando de 3 rações a mais aí. E isso é claro para atender a exigência do animal naquela fase, diminuindo o custo, como a gente viu na Recria 2, mas também levando a máxima eficiência que a gente consegue. Então é diferente eu formular uma ração mais específica para a fase de crescimento das poedeiras do que usar uma ração que é de crescimento, que vai ser também para engorda, que vai ser para frangos de corte, que é formulada e desenvolvida para praticamente todas as categorias de aves aí em fase de crescimento. Não é específica para poedeiras. Tá certo, galera? O que eu queria trazer para vocês então era isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos!